A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento, Deus tem uma palavra de cura, de milagre, de restauração, uma palavra que vai abrir a tua mente e a tua visão espiritual para você compreender os mistérios da palavra de Deus, que cura, que salva e liberta quem crê, quem confia e quem pratica ela. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos e as irmãs a estar lendo conosco o Evangelho de Marcos, em seu capítulo 3, versículo 7 ao 12. E retirando-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia, e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Ele disse aos seus discípulos que ele tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos tinham algum mal, se arrojavam sobre ele para lhe trocar-lhe. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. Louvado seja Deus. É um texto, meus irmãos, que nos relata cura, é um texto que nos relata o poder de Deus que estava na vida de Jesus, é um texto que nos dá também algumas direções em cima dos problemas e dificuldades que nós passamos, e nos dá também alguns caminhos para que nós possamos saber lidar através da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos relata que retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, para navegar e ir para as outras aldeias, a qual muitas pessoas também precisavam de cura, de milagre e de salvação. E assim foi Jesus com seus discípulos para o mar, navegar e passar para o outro lado. E seguia Jesus com seus discípulos uma grande multidão da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém e da Idumeia e da além do Jordão, perto de Tiro e de Sidom. E nos faz entender que o que tinha na vida de Jesus, o que ele fazia, sempre chamou a atenção da multidão. E o que Deus faz até hoje, sempre e continua a chamar-nos a nossa atenção, porque Ele é único na terra. Ele é soberano, Ele é santo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te falar que não há outro Deus, não há outro Salvador além de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o que cura, Jesus é o que salva, Jesus é o que liberta. E as multidão que seguia Jesus queria isso. Eles queriam ser libertos. Elas queriam ser libertas das enfermidades. E eles seguiam a Jesus. Eles queriam estar perto de Jesus a qualquer custo para ser curado, curada. Louvado seja Deus. E isso é um grande ensinamento para a nossa vida, porque nós temos que reconhecer que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus tem poder para curar a minha e a sua alma.
Jesus não é como um homem simples, mortal. Jesus é o próprio Deus. E muitas pessoas, as multidões daquela época, eles reconheciam Jesus como Deus e queriam receber a cura através de Jesus. Então eu falo para a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós seguimos pessoas, nós passamos anos da nossa vida andando com as mesmas pessoas, seguindo, obedecendo as mesmas pessoas, e a nossa vida não muda, o nosso problema não muda, nossas dificuldades continuam a crescer. Só que eu falo para a tua vida, em nome de Jesus, seguir a Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Seguir a Jesus é a melhor coisa que você pode fazer, porque Ele tem a solução de todos os problemas. Andar com Deus não é andar em vão. Ser discípulo de Jesus não é ser discípulo em vão. Há uma recompensa, há um galardão a se conquistar. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda que Deus, Ele quer que nós sejamos insistentes na cura e no milagre, caminhando, buscando a Jesus, acreditando na palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Louvado seja Deus. Então assim foi a grande multidão que ouvia as coisas grandes que Jesus fazia, foram ter com Jesus. Ou seja, eles ouviam os feitos e maravilhas de Jesus. Só que isso não bastava para eles. Eles queriam mais. Eles queriam receber a cura. Eles queriam ver a própria cura ser gerada na vida deles. Quem saiba você, seja um homem, uma mulher ou jovem, que já tenha ouvido através da palavra de Deus que Jesus cura, salva e liberta. Quem saiba você já tenha ouvido pregações de curas, milagres, testemunhos que Jesus ele fez através do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Só que agora chegou o momento de você ir até a Ele e ver com os teus próprios olhos Ele te curar. Nós não podemos nos conformar somente em ouvir a palavra de Deus. Nós temos que botar ela em prática, acreditar que ela vai mudar a nossa vida, acreditar que ela vai curar a nossa alma das tristezas, do rancor, do ódio, das humilhações. Nós temos que crer. Temos que ir até Jesus para ver o que Ele pode fazer na nossa vida. Qual é o caminho e a direção que Ele pode dar para a nossa vida. Louvado seja Deus. Então o povo ouvia as coisas grandes e iam diretamente a Jesus. Eu quero te falar que para a sua vida mudar, só basta você ir até a Jesus. Eu quero te falar que isso que você está passando, para ter sentido, para você entender o porquê, você tem que ir até Jesus. Porque Jesus é o próprio Deus. E Deus é o Criador de tudo e de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus disse para os seus discípulos que eles tivessem sempre um barco pronto juntinho deles, por causa da multidão, para que a multidão não comprimisse eles. Porque ele tinha curado muitos, de tal maneira que o povo, louvado seja o nome do Senhor, o povo se arrojava sobre Jesus, apertava Jesus para ao menos tocar nele para ser curado, para ser curada. Então olha que ensinamento maravilhoso de Jesus.
Jesus sabia que a multidão sempre estaria perto dele. Jesus sabia que a multidão iria apertar ele, querendo cura e milagre. Então Jesus foi prudente. Falou para os discípulos: vocês preparem sempre um barquinho para estar sempre perto da gente. Quando a multidão vir, a gente vai para o barquinho para que a multidão não comprima a gente, para que a multidão não aperte a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso daqui é um ensinamento para a nossa vida. Isso se chama prudência. A prudência, ela é nada mais do que se preparar para um problema. É se antecipar antes de algo acontecer. Então, ser prudente é virtude de Deus para a nossa vida. Todos nós passamos por dificuldades, provações. Há muitos que dizem que nós temos que errar para aprender. Sim, em certas partes temos que errar para aprender. Mas tem coisas na nossa vida que só de nós vermos, que só de nós pensarmos e imaginarmos, nós vamos entender que nós podemos sim evitar o erro. Nós podemos sim nos precaver de errar. Errar é humano. Só que a prudência, ela vai te preparar para você não errar. A prudência vai te capacitar para você não errar. E era isso que Jesus fazia. Ele se preparava antes do problema vir, para quando o problema vir, ele já está preparado. Louvado seja Deus. Então, quem sabe você esteja ou está passando a cada dia, a cada segundo por um problema diferente que você não sabe o que fazer. Quem saiba você está passando ou tenha chegado em teus ouvidos, aos teus conhecimentos, coisas que você não está sabendo lidar. Só que Deus está te ensinando que a prudência é virtude dele. A prudência é virtude do próprio Deus. Então, a palavra de Deus, ela te ensina a você se preparar para os momentos das dificuldades. A palavra de Deus, ela te ensina a você se preparar e se fortificar, louvado seja o nome do Senhor, para todos os momentos difíceis da tua vida, para que quando o momento difícil vir na sua vida, você não querer jogar tudo para o alto. Você não querer abandonar o barco, você não querer desistir da tua própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Efésios 6:10 vai nos falar: amados, revesti-vos de toda a armadura de Deus, fortalecei-vos no Senhor e revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é escudo, ela é proteção e ela também é espada, ela ataca. E é a palavra de Deus que nós precisamos para os dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra que te protege das enfermidades. É a palavra que te livra das armadilhas de Satanás. É a palavra que te faz ser mais do que vencedor. Porque contra a palavra o diabo não pode. Contra a palavra as enfermidades não podem. Contra a palavra não há dificuldade, não há problema que possa contra a sua vida. Porque a palavra é o próprio Deus. E Romanos 8:31 vai nos falar: que direis, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós,
se a palavra de Deus é por nós, se Jesus Cristo, Filho de Deus, é por nós, quem será contra nós? Então ninguém pode vencer a palavra. Então você lendo, você buscando, acreditando, ninguém pode te vencer. Porque este é o poder e a convicção que a palavra de Deus nos dá. Louvado seja o nome do Senhor. Então comece a se preparar através da palavra de Deus. Comece a acreditar mais. Comece a botar ela em prática. Comece a obedecer a palavra de Deus. E quando você estiver nos momentos difíceis, a palavra de Deus vai te sustentar. A palavra de Deus vai te confortar. A palavra de Deus vai te acalmar. E vai te mostrar que as coisas vão melhorar. Louvado seja o nome do Senhor. E o que nos chama a atenção é que o povo comprimia Jesus porque eles queriam cura e milagre. E Jesus, de tanto ter curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre Jesus para tocarem nele. Então o povo tinha algo de ruim na vida, só que tocar em Jesus é um mistério de cura. Ser tocado por Jesus é um mistério de cura. Jesus, quando estava na terra, até a roupa de Jesus, as orlas de Jesus, tinha unção. E o povo que somente tocava já era automaticamente curado. Olha que maravilha! Louvado seja Deus. Eu não sei qual mal você está passando. Eu não sei qual é o tipo de mal que você tem. Só que você tem que dar um jeito de buscar ao Senhor e de tocar na palavra dele. Deixar que a palavra dele te toque também. Você se derramar em oração, em quebrantamento, reconhecendo a sua fraqueza, o seu pecado, o seu erro, e pedindo para que Jesus te toque, para que a cura seja gerada em sua vida. Jesus, ele tem poder para te curar do mal. O povo ia até Jesus para tocar em Jesus e ser curado. E o povo era curado. Louvado seja o nome do Senhor. E os espíritos imundos, quando via Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, eles se prostravam diante de Jesus e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E Jesus ameaçava aqueles demônios, para que eles não se manifestassem. Então entenda que até os demônios creem que Jesus é o Filho de Deus. Os espíritos imundos. Tiago 2,19 nos fala: Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios o creem e estremecem. Então os demônios também têm medo de Jesus. Eles também creem que Jesus é um só e que ele é o Filho de Deus, que levou sobre si as nossas doenças e enfermidades quando foi crucificado na cruz do Calvário. Ou seja, ele venceu a morte, ele venceu a enfermidade, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Mateus 28:18 nos fala que Jesus disse para os seus discípulos: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus estava falando que ele tem o controle total do que acontece na terra e no céu.
O teu problema está no controle de Deus, através de Jesus. As tuas dificuldades estão através, louvado seja o nome do Senhor, do controle de Jesus. Ele tem o controle do céu e da terra, do que acontece no mundo e fora do mundo. Ele tem o controle de tudo, então fique tranquilo, fique tranquila, só crê nessa palavra e você vai ver Deus mudar a sua vida. Só guarde essa palavra, obedeça e pratica e você vai ver a sua vida mudar. Porque Jesus, ele tem poder para mudar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E se tu creres, tu verás a glória de Deus a partir de hoje. Em nome de Jesus.